Nós temos no Tá Na Mão, temos aí a nossa querida Renata Claps, que vai nos ensinar como fazer uma leiteira decorativa, super bonito. Presta atenção o que a Renatinha vai ensinar pra gente. Dá uma olhada. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Claps e estou de volta mais uma vez aqui ao quadro Tá Na Mão para mostrar para vocês como reaproveitar latas. Hoje eu aproveitei latas de 2 tamanhos diferentes para fazer uma leiteira decorativa. Eu espero que possa dar boas ideias para vocês aproveitarem suas latas por aí. Vamos ver? Peguei uma lata grande dessas de conserva que o pessoal compra de atacado, né? E uma lata de achocolatado e tirei o fundo com abridor de lata. Vocês viram que eu tirei o fundo? Essa tesoura corta tudo aqui é muito útil, porque ela corta tudo mesmo, né? Resolvi então fazer uma junção das duas latas e vocês vão entender aqui o que eu quis fazer. Com a tesoura, eu resolvi ir fazendo alguns cortes com uma distância aproximadamente igual de cada corte. Depois eu resolvi abrir aqui e vocês vão entender por que eu estou fazendo esta ideia. Eu quero unir as duas latas, né? Eu vou unir a lata menor com a lata maior e fazer aí uma junção das duas. Para isso, a gente vai ajustando aqui os cortes. Eu ia fazer por fora a latinha, mas eu achei que o acabamento ia ficar melhor se eu colocasse por dentro e também ia ficar mais fácil de fazer a junção das duas latas. Eu ajustei com um alicate aqui para ficar um pouquinho mais certa a curvatura da latinha de dentro com a latinha de fora. Depois eu encaixei e fiz algumas minhoquinhas com a cola Durepoxi e fui colando e passando o dedo molhado para a cola ficar mais lisa e o aspecto ficar mais uniforme. Colei todas essas abas que eu fiz aqui e aí fiz pequenas bolinhas para colar essas braçadeiras. Olha só, eu já até abri a braçadeira para ela ficar certinho no formato da lata e encaixar. E aí colei com as bolinhas de Durepox e depois achatei elas, olha só, para fazer alças. Elas são alças e vão ficar funcionais porque vão ficar coladinhas. Eu vim aqui com cola branca no dia seguinte e papel de guardanapo de papel, toalha de papel que você tiver por aí, picado de forma aleatória, mas de uma forma aqui que eu vou colando um sobre o outro para que eles cubram esses vãos que ficaram aqui nas aberturas da lata. E isso tem que ficar também mais um dia secando. Peguei aqui um rejunte, né, um rejunte cimentício que eu tinha, misturei com água conforme recomendação aí do fabricante, fiz uma massinha e passei por cima daquela massinha primeira e aí ficou melhor. Eu vou já pintar, porque tá na hora de pintar, tá um frio danado, tô até de luva aqui, ó, correndo o risco de sujar minha luvinha querida, mas é que tá muito frio. Aí eu já vou pintar com essa tinta spray. Para dar um ar envelhecido na peça, eu uso o betume. Eu estou usando o betume em gel porque o betume normal da Judéia ele escorre nesse caso aqui, né? Pelo menos para mim não ficou legal nessa peça. Copiar, eu vi os percalços que eu tive para poder juntar as duas latas. Bom, gente, todos os detalhes desse trabalho, também tem várias outras ideias com latas e com outros tipos de materiais, você encontra no meu canal do YouTube. Pode procurar Renata Claps, Ideias da Rê, me encontra nas redes sociais. Venha pra cá me conhecer e participar dos meus canais e das ideias que eu trago para vocês. Eu vou estar te esperando por lá e aqui também em mais uma participação no quadro Tá Na Mão. Espero você. Até o próximo. Tchau, tchau. Sensacional, né? Olha, a Renata Claps, ela é tão competente, todo mundo gosta. Só tem, acho que, uma classe que não gosta muito daquilo que ela faz, que são esse pessoal que vende essas coisas nas suas lojas e ela ensina tudo como faz dentro de casa, mas ela é espetacular. Parabéns, Renatinha!